Glória a Deus, gente. Boa noite mais uma vez. Né, hoje eu tô com a tela diferente, eu tô em outro computador, não tem problema. O importante é que o Espírito Santo de Deus vai falar, né? Não a minha imagem. A Bíblia fala que Deus não vê como o homem vê, né? O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Bom, a palavra que eu vou trazer hoje, gente, é uma palavra. Oi, Flávia, minha amiga. Boa noite. Ei, amiga, boa noite. A palavra que eu vou trazer hoje é uma palavra que eu já ministrei na célula. No entanto, eu acho que não está gravado e muita gente não ouviu. E é uma palavra que eu não escolhi assim aleatoriamente. A semana passada, quando eu comecei a orar ao Senhor, né, sobre o que pregar e quem pregar, quem iria pregar, o Senhor imediatamente colocou no meu coração essa palavra, uma palavra antiga, que eu não sei se eu peguei essa palavra de algum livro do pastor Cote ou de alguma ministração dele, eu não sei. Eu sei que tem ele que deu a base dessa palavra aqui, não sei se eu acrescentei alguma coisa, não me lembro, já faz bastante tempo que Deus me deu essa palavra, acho que tem pelo menos uns 2 anos aí. Mas não importa, né? Eu gosto de pegar as coisas que o pastor Cote fala, porque ele é uma pessoa que ele deixa até no livro, sabe? Se você quiser reproduzir, se você quiser copiar, não importa, porque ele tem consciência que aquilo que ele recebeu veio do Espírito e é para o povo de Deus. E isso é muito maravilhoso, né? Quando a gente encontra alguém que não quer a glória para si, que não acha que é o tal que recebeu a revelação. Pelo contrário, entende que é só um instrumento, um canal de passar para os irmãos aquilo que Deus tem para falar, né, com o povo dele. Então, o tema da mensagem de hoje não vai ser longa, vai ser curta, é uma vida de decisão. Antes da gente ler o texto bíblico, eu queria assim estabelecer algo no coração e na mente de vocês, né? Quando a gente pensa num governo de um Deus todo-poderoso, de um Deus soberano, né, nós não podemos pensar num governo desse Criador cuja soberania isola ele do ser humano, né? Nós não podemos ter esse tipo de pensamento, porque a verdade é que, embora ele seja criador e soberano, a vontade desse Deus é que o ser humano interaja com ele, que tenha essa interação. E aí, quando a gente pensa em ter uma vida com esse Criador, uma vida com esse Deus, nós não podemos pensar que simplesmente é uma vida de obedecer os mandamentos e os seus princípios. Pronto, já estou tendo uma vida com Ele. Não é verdade. Por quê? Porque além de obedecer os princípios e além de obedecer as leis, o desejo do coração desse nosso Pai é que nós venhamos a corresponder aquilo que ele tem no coração dele. Que nós saibamos o que está no coração dele e nós venhamos a corresponder com isso. E aí, eu quero trazer para vocês que, dentro assim da teologia, tem dois tipos de pensamento, tem duas mentalidades assim teológicas, né? Tem a mentalidade grega e a mentalidade hebraica dos judeus, né? A mentalidade grega, ela é puxada por fatalismo. O que ela quer dizer com a soberania de Deus, por exemplo? Ela diz assim que a soberania de Deus não interage com o ser humano. O que tiver que vai ser, será. O que ele decidiu vai ser, né? Nada do que nós façamos vai mudar aquilo que vai ter que ser. E, só que essa perspectiva, esse fatalismo, né, que você ou eu, a gente não altera o nosso destino, porque o nosso destino já está pré-determinado por Deus, esse tipo de pensamento é um pensamento equivocado. Porque traz para o ser humano um comodismo, além da pessoa ficar acomodada, achando, eu vou deixar a vida me levar. Porque, no fim das contas, vai acontecer aquilo que tiver que acontecer. Além disso, ainda é injusto. Porque aí a gente olha para a vida de um e fala, puxa vida, para ele foi pré-determinado que ele vivesse maravilhosamente bem, e para mim, só pedrada, só coisa ruim, né? Então, esse tipo de entendimento teológico não é bíblico.
O entendimento bíblico, que é o entendimento judaico, diz que as nossas escolhas, as nossas decisões interagem com a soberania de Deus. A soberania de Deus interage com a nossa responsabilidade humana. Ela diz assim que as nossas escolhas, prestem atenção nisso, determinam o nosso futuro em Deus. Parece heresia, mas não é. E eu vou provar para vocês isso na Bíblia, né? É, Antes de mostrar para vocês os exemplos bíblicos, eu preciso dizer algo. Isso, olha lá o que a Flávia colocou no chat, gente. DDD. Decisões decidem destinos. Flávia, você praticamente, igual profeta mesmo, veio antes daquilo que eu ia falar. Eu ia falar exatamente isso. O raciocínio que a gente precisa ter é esse. Um pensamento nosso gera uma escolha e uma decisão, uma atitude nossa. Uma atitude nossa gera um hábito. Um hábito, aquilo que você faz frequentemente por conta daquilo que você decidiu, gera o seu caráter. E é o seu caráter que vai determinar o seu destino. Então, se a gente pegar desde o começo um pensamento, gerou uma decisão, uma escolha, que gerou uma atitude, que gerou um hábito, que gerou um caráter e que gerou um destino, as nossas escolhas decidem sim o nosso destino em Deus. E aí, eu vou mostrar para vocês que você vai me perguntar, poxa, Cláudia, então você está querendo dizer que mesmo que Deus tenha decidido algo a meu respeito, se a minha escolha for diferente, vai mudar aquilo que Deus já decidiu a meu respeito? Vai. Parece heresia, mas não é. E eu vou provar para vocês. Lá no livro de Isaías, nós não vamos abrir agora, eu vou contar para vocês que daqui a pouco nós vamos entrar no tema real da mensagem. Isso é apenas uma introdução. Lá no livro de Isaías 38, do verso 1 ao 9, nós vamos estudar a respeito da vida de um rei chamado Ezequias. A Bíblia vai dizer que Deus manda o profeta Isaías ir até o palácio do rei Ezequias e dizer para esse rei: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. E nesse momento que o profeta Isaías obedece à voz de Deus e chega diante do rei Ezequias, a palavra de Deus vai dizer que na hora que o rei Ezequias recebe aquela palavra do profeta, porque ele era um crente, ele era uma pessoa, ele era realmente uma pessoa que tinha o coração voltado para o Senhor, o rei Ezequias viveu experiências lindas com Deus, né? Acredito que até no livro de Crônicas. Enfim, e aí o que acontece? Naquele momento, o rei Ezequias vira, depois que o profeta sai, o rei Ezequias vira para a parede e é tomado de um choro, e ele começa a chorar copiosamente e dizer ao Senhor, e orar ao Senhor dizendo: Senhor, o Senhor viu que eu fui fiel a ti. O Senhor viu o Senhor pode contemplar o meu caminho contigo. Eu fiz isso, e começa a orar a Deus, chorando de soluçar. E a palavra de Deus vai dizer que o profeta está saindo do palácio quando ele escuta a voz de Deus dizendo: volta e diz para Ezequias: eu ouvi a tua oração e o teu choro. E por causa disso, acrescentarei 10 anos à tua vida. Aquilo que Deus havia determinado ali, por conta da decisão, por conta da postura, por conta da atitude do rei, o Senhor muda imediatamente, manda o profeta voltar. E ele volta atrás. Agora não era mais morte, agora era 10 anos a mais. Nós vamos ver também, por outro lado, quando Deus manda o profeta Samuel escolher o rei Saul. Né? Você vai ver essa história em 1 Samuel 9:16, que o Senhor diz para Samuel que Saul, o primeiro rei dos judeus, seria escolhido e ele derrotaria os filisteus. Só que o que acontece no meio do caminho? O rei Saul obedece? O rei Saul realmente está alinhado ali à vontade de Deus? Não.
O rei Saul simplesmente faz aquilo que era errado, aquilo que era profano diante de Deus. Aquilo que. E na hora que ele vai. Que ele tem a oportunidade de pedir perdão para o sacerdote daquilo que ele fez de errado, que era para o profeta Samuel, pedir perdão para o profeta daquilo que ele fez de errado, ele não pede perdão, ele se justifica. E o que que acontece com o rei Saul? O rei Saul, que tinha sido determinado por Deus que seria aquele que iria vencer e acabar, destruir os filisteus, é morto pelos filisteus. Então, né, tem outros exemplos, mas diante desses dois exemplos, nós podemos ver que as nossas escolhas vão sim determinar o nosso destino em Deus. E agora sim, eu quero que você abra a palavra de Deus no Salmo 139:16. Abra aí a Bíblia. Salmo 139:16. Quem achou, pode ler para mim, por gentileza. Desliga seu microfone e lê. Os teus olhos, 16, né? Sim. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Olha só, gente. Obrigada, amiga. Olha só, a Flávia leu que foram todos eles determinados. Todos os nossos dias foram escritos no livro de Deus. E determinados, na minha Bíblia está dizendo prefixados, quando nenhum deles ainda existia. Agora, Flávia, abre para mim Apocalipse 20, verso 12. Nós vamos prestar atenção na parte B desse versículo. Apocalipse 20, 12, parte B. Sim. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Pode E ler os o 20. mortos Ai, desculpa, foram pode continuar. julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Amém. Lê de novo, amiga, por favor, porque eu cortei você, quero que fique limpo. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Então, gente, obrigada, amiga. Agora sim. Nós vimos nos Salmos e nós vimos em Apocalipse que existem dois livros. O primeiro livro de Salmos, quando a gente é uma substância ainda sem forma nenhuma, quando nenhum dos nossos dias ainda existia, existe um livro dos planos de Deus para nós, determinados, escritos e prefixados. Só que lá Apocalipse nós vamos ver que os mortos ressuscitaram e foram abertos os livros das obras de cada um. Existe então, né? Deus traçou então um plano para mim e para você, e esse plano está todo escrito no livro. Por mais que nós ignoremos esse plano, ele existe. E existe um outro livro que você pode ser analfabeto, mas você vai escrever, basta você estar vivo, que é o livro das obras. E nesse livro, né, vão estar escrito todas as nossas escolhas, aquilo que nós fizemos, as nossas atitudes, as nossas decisões. E aí, o que eu quero trazer para vocês de mensagem é que talvez a coisa mais triste vai ser a falta de sintonia desses dois livros num grande dia do juízo. Porque vai chegar esse dia, né? Vai chegar o dia onde a Bíblia vai dizer que os céus e a terra desaparecerão e será estabelecido um trono. E nós, cada ser humano, vai olhar na face do seu Criador e vai dar conta das suas obras. E eu acredito que nesse dia vão ser abertos os livros. Para uns, o Senhor vai abrir o livro dos planos e o livro das obras e dizer: olha, você conseguiu encaixar. E outros, ele vai dizer: eu planejei isso para você, mas você escolheu fazer isso.
Eu te direcionei tantas vezes para fazer isso, mas você escolheu fazer isso. Mas a Bíblia fala que esse dia, né, a gente fica, todo mundo faz toda uma romantização, né, da volta de Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mas a palavra de Deus disse que vai ser um dia de espanto, um dia grande e terrível, porque muitos não vão estar preparados. Só que a boa notícia, né, que eu trago não só para vocês, mas para mim também, é que Deus, ele é multiforme em graça e sabedoria, suficientemente sábio e poderoso para ter um plano para quem sai fora do plano. Basta a gente se conscientizar e decidir isso, né? Basta a gente chegar e dizer, Senhor, olha, eu quero viver esses teus propósitos. Se até aqui eu andei errante, se até aqui eu vivi como a vida me levou, hoje eu decido, me coloca dentro do teu propósito. Me coloca dentro desse livro onde tem os teus planos para minha vida, onde o Senhor predeterminou e estabeleceu. Porque, gente, a verdade é que para todos nós o Senhor deu dons e talentos. Abram comigo Mateus 25:20, que é sobre a parábola dos talentos. Abra aí comigo. Quem achou? Não precisa ler por enquanto, não. Eu vou explicar para vocês aqui essa parábola. Essa parábola vai dizer que o Senhor distribuiu talentos aos seus servos, um dono, né, de uma terra, partiu em viagem a partir do 14. Alguém lê para mim aí, do 14. Vamos ler. Do 14 ao 30. Quem puder ler, vamos ler mais a palavra, vai, que ainda está no horário. Quem puder ler para mim, Mateus 25, do 14 ao 30. Eu quero que a pessoa leia, por favor. Bora, gente. Vocês estão com a Bíblia aí? Desliga aí e lê para mim. Vou ler, hein? Então, bora, amiga. Do 14 ao 30? Sim, tudo isso. Que Pois nós será gostamos de que... ler Bíblia. Só um minutinho, é porque eu estou com a televisão aqui ligada. Tem alguém, outra pessoa que pode ler, gente? Peraí, senão eu vou lá no quarto. Eu posso ler. A Leva. Vanessa vai ler. Então vai, vamos. E também será como o homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Presta Em seguida, atenção. Só um partiu. pouquinho, Van. Olha só, gente. A cada um, esse Senhor deu de acordo com a sua capacidade. Ninguém vai falar, ai Deus, o Senhor me deu um negócio que não era além das minhas forças. Não, ele deu para cada um de acordo com a sua própria capacidade. Vai lá. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido os 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse:
Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Venha aqui está o que pertence ao Senhor. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto aonde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois ao quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Obrigada, Vanessa. Bom, essa parábola é uma parábola forte, porque fala que o reino de Deus é semelhante a esse Senhor que deu talentos para cada um de acordo com a sua capacidade e saiu de viagem. Alguns, como o servo lá que recebeu 5 talentos, teve iniciativa de trabalhar com o seu talento, com o seu dom. Ele foi responsável naquilo que lhe foi confiado e multiplicou aquilo que ele recebeu do Senhor. O de 2 também. Só que nós vamos ver que teve um que recebeu apenas 1 talento. E com esse 1 talento, ele se sentiu desmotivado e sem iniciativa e foi irresponsável e enterrou aquilo que ele recebeu do seu Senhor. Quando o Senhor voltou, ele devolveu para aquele Senhor aquilo que ele tinha recebido. E qual é a conclusão dessa parábola? A conclusão é que a falta de decisão nossa por viver o nosso propósito em Deus e a nossa falta de iniciativa não apenas nos conduz à miséria, mas também à condenação. Veja o que o Senhor sentenciou quanto a esse servo. Diz assim, no 28. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei e dai-o ao servo que agora está com 10 talentos. 29, a conclusão, desculpa, está no 29 e no 30. Pois a quem tem, mais lhe será confiado e possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá muito pranto e ranger de dentes. A conclusão é que a nossa falta de iniciativa e a nossa falta de decisão em dizer para Deus, Deus, eu quero cumprir o teu propósito, traz miséria para a nossa vida. E não só miséria, nos condena também diante de Deus. Nós vamos ver, né, que é tão interessante que eu acho que é o Cote mesmo que fala que a palavra entusiasmo vem de in, dentro, e tel, Deus. Ter Deus dentro. Uma pessoa entusiasmada, ela tá cheia de Deus dentro dela. Uma pessoa que vive o propósito, ela se sente completa. E aí, a reflexão que eu deixo é que o Senhor, ele jamais nos fez para pastorear as nossas crises, né? Ele fez o ser humano, todo mundo tem propósito e destino. O desejo de Deus é que você cumpra o seu propósito, o seu destino aqui na Terra, porque só assim você vai se sentir completamente feliz e realizado. Eu gosto daquele versículo que fala que na presença de Deus há delícias perpetuamente. E é bem isso, né? Então, a maior tragédia que pode acontecer com uma pessoa não é simplesmente ela morrer, é ela viver uma vida sem propósito nenhum. Ela olhar para trás, chegar no fim da vida e falar: o que é que eu fiz? O que é que eu fiz da minha vida? Corri atrás do vento, me fadiguei debaixo do sol e corri atrás do vento. E para finalizar essa palavra, eu quero ler para vocês João 17:4. Qual foi o exemplo que o Senhor Jesus deixou para nós? Abra comigo João 17:4. João 17:4 diz assim: Jesus
Clama ao Pai por sua hora. Tá esse título aqui, o meu. Mas o 4 diz assim, do 17. Eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. Tudo que Deus Pai esperava que Jesus fizesse, ele fez. Ele disse: Olha, Pai, tudo que o Senhor esperava que eu fizesse, eu fiz, e tudo que o Senhor esperava que eu fosse, eu fui. Jesus termina a sua vida numa cruz, e ele diz: Está consumado. Ele preencheu todo o propósito de Deus na vida dele. Só em Mateus, gente, são 93 profecias que se cumprem na vida de Jesus. E isso sim é poderoso. Então, que hoje nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Sabe, que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa trazer temor ao nosso coração, de nós avaliarmos a nossa vida, se de fato nós estamos correspondendo ao nosso Deus com relação ao nosso propósito aqui na Terra, ao nosso destino nele, aquilo que ele planejou para nós. Ou se nós estamos usando o nosso livre-arbítrio para viver a vida como a gente acha que deve ser vivida. Esses dias atrás foi tão interessante, né? Porque vocês sabem, né? Que eu faço atendimento e tudo tal. E eu tava pregando, nossa, tava sendo assim super desgastante. Deus tinha me pedido para fazer duas coisas. E toda hora eu falando, Deus, não tá dando tempo, eu não fiz ainda. Um era umas orações que ele queria que eu transcrevesse, e o outro era uma apostila que ele queria que eu escrevesse. E aí eu estava fazendo um monte de coisa, eu estava atendendo as pessoas, eu estava pregando, continuei na célula, continuei nos estudos. E até que um dia ele usou uma profeta e disse para mim: Cláudia, obediência tardia é desobediência. Entenda, eu não quero que você faça o que você acha que deve fazer para mim. Eu quero que você faça aquilo que eu quero que você faça para mim. Então, às vezes, a gente passa uma vida fazendo coisas para Deus. Ah, mas eu estou evangelizando. Que a gente, na nossa cabeça, tá tudo bacana. Ai, mas eu ajudei fulano. Achando que Deus está super feliz com aquilo que a gente está fazendo, porque a gente acha que é exatamente aquilo que Ele nos chamou para fazer. E o Senhor está dizendo: não. Eu te dei dons e talentos para cumprir um propósito, um plano específico. Me busca para eu te alinhar. Me busca porque ainda é tempo. Se ele pediu para eu trazer essa palavra, é porque há tempo para mim e para você. E só para você não se sentir assim péssimo, né? Eu também estou no mesmo barco, porque eu ainda não escrevi as orações e eu ainda não fiz a apostila. Então, que hoje essa chamada de Deus seja uma chamada para a gente realinhar o nosso coração e entender que além da gente ter plenitude naquilo que Ele determinou a nosso respeito, porque ninguém nasce sem propósito e destino, você pode até falar, mas eu acho que eu não tenho, não. Você pode até falar isso, porque isso é uma grande mentira. A verdade é que até hoje, ou você não se propôs a ouvir o que Deus tem para falar a seu respeito e o que Ele quer de você, ou você ouviu e não acreditou. Falou: ah, não, isso aí não é para mim, não. Isso aí não, isso aí não pode de jeito nenhum, né? Então, hoje o Senhor está nos chamando. Filho, filha, me busca. Eu tenho um plano para quem saiu fora do plano e eu posso te realinhar e você pode viver tudo aquilo que eu determinei a seu respeito. E que nós possamos seguir o exemplo do nosso Jesus, que disse, enfim, para o Pai. Ele não disse: Pai, eu te glorifiquei porque eu preguei a sua palavra. Pai, eu te glorifiquei porque eu obedeci os teus mandamentos. Ele não disse isso. Ele disse: Pai, eu glorifiquei o teu nome, cumprindo, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Eu fui quem o Senhor queria que eu fosse. E eu fiz tudo aquilo que o Senhor queria e desejou que eu fizesse. E assim Jesus glorificou o Pai. Amém? Então é essa palavra que eu quero deixar para o teu coração e para todos nós, e que o Senhor fale e o Espírito Santo continue ministrando o seu coração, o meu coração e de todos aqueles que ainda vão ouvir essa palavra. Amém? Obrigada aí pela presença de todos.